Fala, tudo bem? Meu nome é Gabriel Cosi e você está prestes a assistir um episódio de Respondendo, que é uma nova série aqui do canal. E basicamente, toda terça-feira às 7 horas eu tô fazendo uma live no meu Instagram, respondendo perguntas dos meus seguidores, seja pelo chat, seja com eles entrando ao vivo comigo. E aqui eu pego alguns episódios mais antigos, edito os melhores momentos e deixo só o que é mais importante para que você consiga absorver o máximo de conteúdo possível. E o negócio aqui, se você quer ter a chance de ter sua pergunta respondida ao vivo por mim, basta entrar lá no meu Instagram de terça-feira às 7 horas, entra lá na minha live, que eu vou fazer questão de tentar responder o máximo de perguntas possíveis, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, tá começando mais uma live Tira Dúvidas, todas as terças-feiras às 7 horas. Antes de começar eu queria mostrar meu novo ambientezinho, eu sei que é bem simples, mas enfim. É aqui ó, que vou começar a fazer minhas lives. E é onde eu vou gravar meu curso. Eu vou botar umas guitarras penduradas ali atrás e tudo mais. E vai ficar bem massa, né? Por enquanto tá simplesinho, mas vai ficar bem massa. Mas vamos lá, né? Qual é a importância de estudar campo harmônico? Vamos lá, vamos falar. Primeiro vamos entender o que é o campo harmônico, né? Pra gente conseguir considerar as inúmeras possibilidades que você saber o campo harmônico pode gerar, né? Então vamos lá. Primeira coisa, de onde que vem o campo harmônico? O que é o campo harmônico? Basicamente a gente vai ter uma escala, né? Vou tocar aqui, ó, por exemplo, uma escala maior, Dó maior mesmo, vou falar Dó maior porque é o clássico, né? Então a gente tem uma escala de Dó maior, massa. Aí, quando a gente pensa em acordes, a gente tem o que a gente chama de formação de acordes, que basicamente um acorde é um conjunto de notas, mas não é qualquer tipo de nota, são notas específicas que a gente utiliza, são estruturas que a gente utiliza. Então o que a gente faz quando a gente quer construir um campo harmônico? A gente pega essa escala, por exemplo, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E aí a partir de cada nota, a gente vê a partir de cada nota a gente monta uma estrutura, monta a estrutura de um acorde, né? Pra gente descobrir quais acordes pertencem a essa escala e gerando o campo harmônico, né, que é o que a gente conhece. Então, basicamente, o que é o campo harmônico? Você pega cada notinha, por exemplo, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó, e monta uma estrutura de acorde a partir dela, usando as notas da escala, tá? Pode parecer complexo, mas eu vou mostrar aqui na prática que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, beleza? Então, massa, legal. Então vamos lá. Se a gente... Qual que é a estrutura? Quais são as estruturas básicas de um acorde? Um acorde a gente pode ter uma tríade, né? Que é uma tônica, uma terça e uma quinta, e uma tétrade, que é uma tônica, uma terça, uma quinta e uma sétima. Legal? E aí a gente tem alguns tipos de tríades e alguns tipos de tétrades diferentes, vários por sinal, só que no caso do campo harmônico de uma escala maior, que vai ser o caso aí que a gente vai analisar aqui, que eu vou te explicar a importância, como ele funciona e tudo mais, no caso a gente vai utilizar algumas específicas, três tríades e 4 tipos de tétrade, beleza? Então, as tríades a gente vai ter os seguintes intervalos. Eu não sei se você sabe o que é intervalo. Basicamente é uma forma de medir a distância entre as notas. Eu não vou entrar muito nisso, que senão só essa resposta vai ficar gigantesca. Mas só pra gente entender, uma tríade, a gente vai ter os 3 principais tipos de tríade nesse campo harmônico. Uma tríade maior, que é formada por tônica, terça, no caso maior, e quinta justa. Legal? Uma tríade menor, que é formada por tônica, a tônica é sempre a nossa nota de referência, né? E é formada pela tônica, a terça menor e a terça menor e a quinta justa, tá? Só pra visualizar como é que funciona a parada. E aí a gente vai ter a nossa tríade diminuta, tá? Que vai ser nossa tônica, terça menor e quinta diminuta. Legal. Então vamos lá. Então a gente tem esses 3 tipos de tríade. Tríade maior, tríade menor, tríade diminuta. Agora vamos para os tipos de tétrades. Basicamente as tétrades são esses mesmos tipos de tríade, né? Maior, menor e diminuta. Porém a gente vai ter uma nota a mais que a sétima, e a gente vai combinar essas tríades com a sétima maior e com a sétima menor. Por exemplo, um dos tipos que a gente encontra no campo harmônico maior. Tríade, a gente vai ter nosso acorde maior com sétima maior. Ou seja, é uma tríade maior, né? Tônica, terça maior e quinta justa, e a sétima maior. A gente tem 2 tipos de sétima, maior e menor. Agora,
a gente vai ter aí outro tipo. A gente vai ter a nossa tríade maior com a sétima menor. Então fica um acorde maior com sétima menor, que é a mesma coisa, que a tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor. A gente vai agora pensando em acordes menores. A gente vai ter um acorde menor com sétima maior desculpa, menor com sétima menor. No caso do campo harmônico maior, existe um menor com sétima maior, mas a gente não usa nesse contexto. E a gente vai ter a nossa tríade diminuta, né, que é tônica, terça menor e quinta diminuta, só que com a sétima menor, no caso do campo harmônico. Então a gente vai ter essas tétrades. Maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima menor, e a meio diminuto, que seria a meio diminuta, né, que seria a tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor, tá? Esses são nossos tipos de acordes possíveis que a gente encontra dentro do campo harmônico. Então o que é o campo harmônico? Eu vou lá e vou pegar dizendo que eu vou começar aqui, ó, Dó. Vou montar aqui com vocês, pra vocês entenderem de uma vez por todas aí como é que funciona. Vamos pegar aqui, ó, a gente começou aqui com a escala de Dó maior. Como é que a gente monta essa parada? Você vai pegar uma nota, no caso vamos começar pela nossa tônica, nossa primeira, o Dó, e aí você vai caçar a tônica, a terça, a quinta e a sétima dessa nota, tá? Então, se a gente começar em Dó, vamos pensar, a gente tem o Dó. E outra, essas notas vão estar sempre dentro das escalas, porque assim, de opção a gente vai ter pelo menos os que a gente encontra, né? Existem mais opções, mas os que a gente vai encontrar mesmo vão ser uma terça maior, uma terça menor, uma quinta justa, uma quinta diminuta, uma sétima maior, uma sétima menor. Agora, qual que vai ser, quais dessas terças, quintas e sétimas que vai ser, vai depender da escala, tá? A gente vai analisar de acordo com a escala e qual tipo de acorde vai formar vai depender da combinação desses intervalos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver uma parada aqui. Legal, vamos lá. Então, pegamos o Dó. Pegamos o Dó, Dó maior. Então vamos fazer o Dó. Qual que vai ser a terça de Dó? A terça, pra gente saber se é uma terça, uma quinta e uma sétima, basta a gente pensar nos nomes das notas. Então você vai pegar, vai, Dó, nossa primeira. Então vamos contar, qual que vai ser a nossa terça? Tônica, segunda, terça. Então a gente tem a nossa terçazinha aqui. Depois a gente vai ter quarta, quinta, vai ter nossa quinta, sexta e sétima. Então, supondo que a gente está em Dó, Dó é a tônica, segunda vai ser Ré, que é a próxima nota, terça vai ser Mi, tá? Então a gente pega aqui o Dó e o Mi. Opa, a gente tem aqui nossa primeira terça. Eu não vou explicar como é que você faz a conta para saber se é maior ou menor, se a terça é maior ou menor, porque isso já é muito, isso já vai mais além, mas ó, ouvindo a gente já consegue ter uma noção. Ó. Essa aqui é uma terça maior e essa aqui é uma terça menor, tá? Então no caso a gente vai ter uma terça maior. Legal, guarda essa informação. Agora vamos para a quinta. Qual que é a quinta de Dó? Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol quinta. Então, nossa quinta, no caso, ó, a gente vai ter a quinta justa, esse som. Se fosse diminuta, seria esse som aqui, ó. Tá? Mas ok, então a gente tem uma tônica, uma terça maior e uma quinta justa. A gente já achou nossa tríade, né? Que seria a nossa tríade maior. Tônica, terça maior, quinta justa. Mas a gente está pensando agora com acordes com sétima. Então vamos pensar como é que a gente vai colocar a sétima nessa parada. Então a gente, vamos lá. Tônica de Dó. 1. Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6, Si 7. Então a gente tem aí nossa sétima que é o Si. No caso de Dó, o Si é natural. A gente vai ter uma sétima maior. Se fosse sétima menor seria esse som aqui, tá? Então a gente vai ter uma tríade maior, tônica, terça e quinta, terça maior, quinta justa, e a gente vai ter a sétima maior. Então nosso primeiro acorde do campo harmônico vai ser um acorde maior com sétima maior. Por quê? Porque a gente vai ter a nossa tônica, que é a gente vai ter a nossa tônica, que é o Dó, a terça é maior, a quinta é justa e a sétima é maior, então tem tudo que a gente precisa para formar um acorde maior com sétima maior. Esse é o nosso primeiro acorde. Todas as notas vindo de dentro da escala, tá? Legal. Agora vamos continuar. Vamos pensar agora no Ré. Por quê? Porque o campo harmônico é basicamente você montar um acorde partindo de cada uma das notas da escala. É isso que é o campo harmônico. E aí pra gente saber quais vão ser os resultados, pelo menos pensando, né? Porque a gente poderia muito bem pegar o esquema pronto na internet, só que aí não faria sentido nenhum, né?
Um monte de gente vai lá e sabe, ah, qual que é o campo harmônico? Ah, é o maior, maior, menor, enfim. Não vou dar um spoiler. Mas assim, um monte de gente sabe, mas pouca gente sabe de onde vem. E quando a gente entende de onde vem, fica muito mais fácil de raciocinar em cima dessa parada, né? Então, vamos lá. A gente tem aí, então, o nosso primeiro acorde do Dó maior. Aí a gente faz a mesma coisa partindo do Ré, que é a nossa segunda notinha. Então vamos pegar o Ré. Temos o Ré, que é o nosso 1. O Mi vai ser o Mi vai ser o 2. O Fá vai ser o 3. Ré, Fá. Então a gente já tem nossa outra terça. Ó, terça maior, assim. Então essa a gente vai ter uma terça menor. Aí vamos pra quinta. Fá, né? A gente parou no Fá, que é a nossa terça. Sol. Quarta, Lá, quinta. Então a quinta de Ré vai ser Lá. No caso ela soa como uma quinta justa, né? Que se fosse diminuta seria assim. Aí vamos lá, continuar. Lá, Si, desculpa. Não, tá certo. Si, nossa sexta, Dó, nossa sétima. A gente soa como sétima menor. Se fosse maior seria assim. Legal. Então, a gente tem aí a gente tem tônica terça menor, quinta justa e sétima menor. Que a gente achou tudo dentro da escala que a gente estava analisando. Então a gente achou nosso segundo acorde, que é o acorde menor com sétima menor, né? Tônica terça menor, quinta justa é uma tríade menor. A sétima menor dá um acorde menor com sétima menor, tá? A gente achou nosso segundo. Agora eu vou continuar o resto da escala rapidinho. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque agora já deu para entender a lógica. Mas só pra entrar mesmo, assim, só pra todo mundo sacar bem como que funciona esse negócio. Porque eu vejo muita gente perdidaça, né? Olhando, né? Pegando o esquema pronto e não sabendo usar. Então é daí que vem. Dessas estruturas, né? De saber contar intervalo, saber formação de acorde, como que se forma um acorde, saber a escala e saber encontrar esses acordes dentro da escala. É mais ou menos daí que vem o campo harmônico. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? A gente pega o Mi, partindo de Mi, a gente vai ter a tônica o Mi, terça Sol, a quinta o Si e a sétima o Lá, tá? Tudo dentro de Dó maior. Se a gente tivesse uma tonalidade que tivesse um Mi sustenido, um Ré sustenido, um Si bemol, enfim, não interessa. Mas se a gente tivesse alguma tonalidade que tem algum tipo de acidente, né, algum tipo de alteração, aí a gente teria que usar essa alteração na hora de fazer essa conta, tá? Eu estou usando o Dó porque é mais fácil, todo mundo tem na mente, mas é um pouquinho diferente a conta, tá? Se fosse com outra tonalidade, você teria que levar em consideração o acidente que tem essa tonalidade, tá? Então vamos lá, a gente tem essas notas, Mi, Sol, Si, Ré. Aí, se a gente analisar, Mi, Sol, isso aí é uma terça menor, porque se fosse maior seria assim. Então a gente tem terça menor, Mi e Si, quinta justa, Mi e Ré, sétima menor. Então, tríade menor, né? Tônica, terça menor, quinta justa, com sétima menor. Então, acorde menor com sétima menor. Vamos pro Fá. Vamos lá. Dentro de Dó maior. Tônica, Fá. Terça, Lá. Quinta, Dó. Sétima, Mi. Então, vamos analisar. Fá pro Lá. Temos uma terça maior, que se fosse menor seria assim. Então, terça maior. Fá pro Dó. Quinta justa. Se fosse quinta diminuta seria assim, tá? Sétima maior do Fá pro Mi. Se fosse sétima menor seria assim, tá? Então a gente tem aí tônica, terça maior, quinta justa, sétima maior. Tônica, terça maior, quinta justa, acorde maior. Sétima maior, acorde maior com sétima maior. Fá maior com sétima maior. Vamos continuar, estamos acabando já. Vamos pro Sol. Sol a gente tem Sol, Si, Ré, Fá. Esse Sol, Si, Ré, Fá, como é que a gente lida com ele? Sol pro Si, terça maior. Se fosse menor, seria assim. Sol pro Ré, quinta justa. Se fosse quinta diminuta, seria esse som aqui. Sol pro Fá, sétima menor. Se fosse sétima maior, seria isso aqui. Sétima menor. Acorde maior com sétima menor. Por quê? Porque a gente tem tônica, terça, quinta. Desculpa, tônica, terça maior, quinta justa.
que é o que forma um acorde maior, sétima menor, então acorde maior com sétima menor. Lá menor, sexto grau, né? Estamos acabando, penúltimo grau. O Lá a gente tem Lá, do, Mi, Sol. Lá pro Dó, terça menor, ó. Ó o som, né? Se a gente fosse maior seria assim. Lá pro Mi, quinta justa, se fosse quinta diminuta seria assim. Lá pro Sol, sétima menor, se fosse sétima menor seria assim. Então temos aí um Lá menor, porque a gente tem a tônica, terça menor, quinta justa, tônica, terça menor, quinta justa, que forma uma tríade menor, sétima menor. Então um acorde menor com sétima menor. E agora o último, que é o Si, a gente vai ter Si, Ré, Fá, Lá, tá? Que é a nossa tônica, terça, quinta e sétima da tonalidade partindo da escala maior. Si, Ré, Fá, Lá. O que a gente faz com esse Si, Ré, Fá, Lá? Vamos analisar. Si pro Ré, terça menor. Se fosse maior, seria esse som aqui. Então é terça menor. Si pro Fá. Tá vendo que são diferentes? Aqui é uma quinta diminuta. Se fosse quinta justa seria assim. Carente. Careta, né? Aqui, ó. Si pro Fá. E agora vamos pro Si pro Lá. Sétima, menor no caso, né? Se fosse sétima maior, teria assim. Então, a gente sobrou aqui pra gente Si, Ré, Fá, né? Si pro Ré, terça menor, Si pro Fá, quinta diminuta. Tônica, terça menor, quinta diminuta, cria uma tríade diminuta. Com sétima menor, aí a gente chama de meio diminuto, tá? Que seria tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. A gente tem o diminutão, o acorde diminuto mesmo, ele é formado pela sétima diminuta, tá? Então é um pouquinho diferente, então esse a gente chama de meio diminuto, ou você pode também chamar de Si menor com sétima, Si menor com sétima menor e quinta diminuta, legal? A gente tem esses tipos aí de arpejo. Então, depois de fazer esse esquema todo que a gente está fazendo, e na verdade fiz correndo, né? Mas tem várias, tem que tá mais afiado, né, nessa parte de intervalos, tal, para fazer direitinho, mas eu fiz correndo só para você entender o raciocínio. Aí que a gente começa a falar qual que é a importância de estudar essa parada. Então vamos primeiro ver o resultado sonoro. Recapitulando aí para quem chegou depois, a gente pegou a escala maior, a gente pegou a tônica, terça e quinta de cada acorde, e formamos um acorde diferente, tônica, terça e quinta de cada nota, e formamos um acorde diferente que dá nosso campo harmônico. A gente tem esse resultado sonoro. Primeiro grau, né? Dó, Ré menor, Fá, Sol. Desculpa, Dó, Ré menor, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, meio diminuto. Né? Então a gente tem esses acordes. Agora, para que serve tudo isso? Vamos lá, as principais serventias e o porquê que você deve estudar essa parada, porquê que você deve entender e aplicar isso. Primeira coisa, quando você entende a relação entre escala e acorde, você entende que a escala veio desses acordes, uma ficha muito grande cai. Por quê? Porque isso quer dizer que quando você for compor uma música, por exemplo, né, uma música tonal, música simples, você não precisa chutar nenhum acorde, você não precisa chutar nenhuma escala. Basta você usar a escala que gerou os acordes que você está tocando. Então, se ficou confuso, vou explicar. Ó. A gente pegou aqui vamos pegar aqui esses acordes. Se a gente combinar eles de qualquer forma, e é claro, existem algumas formas legais de combinar e tal, mas se você combinar eles de qualquer forma, todos eles estão dentro da tonalidade de Dó maior, todos. Então, quando você for fazer uma escala, você pode usar a escala de Dó maior junto com eles tranquilamente, que vai dar certo. E aí você não precisa, quando você for compor, você não precisa ficar imaginando quais acordes vão dar certo entre eles, qual nota eu vou fazer na minha voz, no meu solo de guitarra, enfim, que vai dar certo. Você não tem essa preocupação, porque você já sabe o que funciona, né? O que já tá certo, o que já vai rolar, independente de você estar prestando atenção no que você está prestando atenção, em quais notas e tudo mais. Então, assim,
A primeira serventia é o quê? Para composição, você poder compor sabendo quais acordes funcionam entre eles e sabendo qual escala funciona com os acordes. Porque se esses acordes vieram da mesma escala, todos eles estão dentro de uma escala, então obviamente você vai poder usar essa escala junto com esses acordes. Então essa é a primeira serventia. A segunda serventia é você aprender a improvisar, né? Utilizando a tonalidade. Para quem não sabe o que é tonalidade, ou enfim, o que é improviso, então vamos lá. Improvisar basicamente é você fazer uma música espontânea, ou seja, você tirar da sua mente na hora, naquele momento, criar naquele momento música, solo no caso, né? Geralmente a gente faz isso com solos, em cima, tocando por cima de uma harmonia, tocando por cima de acordes, tá? Só que por mais que o termo improvisar às vezes pareça que é algo despretensioso, na verdade é algo que você precisa ser muito bom. Porque para pra pensar, não importa o que você for fazer, quando você chega em um ponto de improvisar, geralmente é porque você é muito bom nisso, tá? A gente pode também pensar na falta de preparo, né? Por exemplo, o cara não tinha o preparo suficiente para fazer tal coisa, ele improvisou. Só que aqui a gente não é esse tipo de coisa que a gente quer. Até porque quando a gente improvisa com falta de preparo, a tendência é que seja um mau improviso, né? Quando a gente toma uma atitude qualquer que for no nosso dia a dia e a gente literalmente improvisou, mas sem estar mega preparado para isso, a tendência é que nosso improviso seja um mau improviso, né? Que a gente se dê mal, né? Se a gente tá, sei lá, se a gente é médico e vai operar um paciente de improviso, por exemplo, se você é um cara, das duas uma, ou você é um cara extremamente preparado a ponto de você saber fazer uma operação de forma improvisada, né, na hora, sem precisar estudar a parada antes. Por quê? Porque você já estudou tanto o corpo humano, por exemplo, tanto os procedimentos que você já imagina como que vai ser, né? Então esse é um tipo de improvisação. Agora, se você é um médico e você precisa de forma improvisada operar um cara e você não está preparado, não conhece o corpo com totalidade, não conhece os procedimentos com totalidade, a tendência é que você vai matar o cara. Então, quando a gente fala de improvisação, a parada é a gente pensar sempre que a improvisação é algo que você é tão bom em algo que você consegue fazer na hora sem nada pré-estabelecido, sem ensaiar antes. Então, quando a gente fala de improvisar, a gente está falando de fazer música espontânea, mas sabendo muito bem, sabendo tão bem música que você consegue fazer na hora, tá? E fica legal, e fica bacana. Então isso é improvisar. E com o campo harmônico, pra gente improvisar, a gente precisa saber o que é campo harmônico. Não é só isso, na verdade tem muitas outras coisas além disso, mas você precisa saber o que é campo harmônico para você fazer um bom improviso. Essa é uma outra importância aí, algo que realmente faz diferença na hora de se improvisar. Por quê? Porque se você pega uns acordes que você quer improvisar, você vai lá, analisa eles, descobre o tom, ou seja, o que é o tom? É a escala de onde ele foi gerado. Igual, aqui a gente fez o campo harmônico de Dó maior. Então a gente sabe que o tom é Dó maior, porque foi a escala de Dó que gerou os acordes que a gente vai utilizar numa música. Então você vai analisar, vai descobrir o tom, e aí você vai poder utilizar a sua escala maior em cima dessa tonalidade para fazer seus primeiros improvisos. Claro, tem 1000 outras coisas para estudar sobre improvisação, mas essa é uma das vantagens aí de se aprender campo harmônico, é você conseguir começar a improvisar, tá? Agora, outra vantagem que é muito massa é que você aprender campo harmônico te auxilia demais na hora de você tirar música de ouvido, tá? Tirar música de ouvido. Por quê? Primeiro, se você não sabe o que é campo harmônico e você tem uma música de 4 acordes, por exemplo, uma música simplesinha, você vai ter que chutar. Vai ter que chutar os 4 acordes. Você vai ter a gente tem 12 possibilidades de acordes maiores e 12 possibilidades de acordes menores, tá? E aí, dizendo que sejam acordes simples, né, maior e menor só, você vai ter que testar 24 possibilidades aqui, 24 possibilidades aqui, 24 possibilidades aqui e 24 possibilidades aqui. Só que se você souber analisar a ponto de você descobrir o tom da música, e é claro, isso aí também é outra habilidade que vai longe, mas sim, que tá a ver com o campo harmônico. Se você descobre o tom da música, você sabe, em vez de você ter que chutar entre 24 para achar um, você vai ter que chutar entre 7, sacou? Então vai ficar muito mais simples de você tirar músicas de ouvido, porque você já tem uma base geral com o que você está lidando, tá? Além disso, você ainda pode aprender, quando você aprende campo harmônico
com profundidade, você entra numa parte que chama harmonia funcional. Basicamente, a harmonia funcional, você ouve funções para os acordes, ou seja, você coloca os acordes pensando no para que eles estão lá. E quando você estuda campo harmônico e você entende essa parada de harmonia funcional, você começa a ouvir ela nas músicas que você ouve no seu dia a dia. Então, quando você tem isso bem resolvido, você consegue tirar a música às vezes sem nem pegar no instrumento. Hoje eu mesmo tenho várias músicas que eu consigo tirar sem pegar no instrumento. Por quê? Porque eu ouço e mapeio. Tipo, aqui ele foi no segundo grau, foi pro quinto grau, foi pro primeiro grau. Eu ouço e mapeio. Depois eu só preciso descobrir o tom e já sei tocar a música inteira. Então, esses são, acho que, as principais... acho que essa é as principais vantagens de você aprender campo harmônico, por isso que é tão importante você aprender campo harmônico. Primeiro, para você aprender a compor. Segundo, para você aprender a improvisar. E terceiro, para você tirar a música de ouvido. Eu acho que são as grandes vantagens de você aprender esse tipo de coisa. Mas a verdade é que, além disso, aqui é a base, né? Isso aqui são fundamentos, né? A gente precisa aprender os fundamentos musicais antes de querer fazer outras coisas. Então, isso aí faz parte da base, assim, faz parte do começo. Tem mil outras coisas para você aprender depois disso, mas se você não souber isso, você vai ter muita dificuldade, então precisa aprender bastante. Eu acho que dá pra responder, né? Eu tô falando aqui faz não sei quanto tempo, deixa eu ver a hora. Eu devo fazer uma meia hora que eu tô falando sobre campo harmônico. Espero que tenha te ajudado, viu, Tassi? Não sei se você tá por aí ainda. Ah, tá por aí ainda, sim. O empréstimo modal tem relação direta com o campo harmônico? Tem sim. E, assim, eu não gosto de falar muito disso antes de falar de outros assuntos. Eu acho que é um assunto bem avançado, né? Mas assim, eu vou falar o mais simples possível sobre isso, que na verdade é um conceito bem simples, não tem muita coisa para falar. Eu acho que é mais a aplicação na prática que gera muita dúvida, mas o conceito é muito simples. Você vai pegar, por exemplo, dizendo que você está em Dó maior, vamos usar o Dó maior de novo, a gente tem o campo harmônico de Dó maior. E a gente tem outro tipo de campo harmônico, que é o campo harmônico menor, que na verdade, não sei se você sabe, mas assim, a escala maior e o campo harmônico maior tem o que a gente chama de relativo menor, e vice-versa, o relativo menor, o campo harmônico menor, a escala menor tem o relativo maior. Que basicamente é o quê? São como se fossem irmãos, tá? Então, por exemplo, se a gente tem o Dó maior, a gente tem as notas Dó, Mi, Sol, Si, tá? E se a gente tem o Lá menor, que no caso é o relativo menor dele, a gente tem as notas Lá, Dó, Mi, Sol. Então, dentro de Lá menor, ó, dentro de Lá menor, a gente tem o Dó maior, que são as notas Dó, Mi, Sol. A tríade de Dó maior. Então se eu toco só o Dó, Mi, Sol aqui, ó, vou tentar fazer. Se eu toco só o Dó, aqui, ó. Se eu toco só o Dó, Mi, Sol, eu sou Dó maior. Se eu toco o Dó, Mi, Sol com o Lá no baixo, sou Lá menor, com sétima. Por quê? Porque eles têm essa relação de um tá dentro do outro, tá? Mesma coisa, se eu faço um Dó, Mi, Sol, Si, a tétrade, e boto o Lá menor no grave, essa tétrade soa Lá com Dó, né? Se eu faço Lá menor, por exemplo, Lá, Dó, Mi, Sol, e eu boto o Dó no grave, vai soar como um Dó com sexta, né? Então, quando a gente fala... Então, esses dois acordes, Dó e Lá menor, Dó maior e Lá menor, eles têm uma relação muito forte. E isso funciona na escala. Se a gente pega a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e parte de Lá, a gente tem a escala relativa menor dele, que é a escala de Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Que seria exatamente a mesma escala que Dó maior. São as mesmas notas, só que partindo de pontos de vista diferentes. Em uma, o Dó maior é a nossa tônica, a nossa nota mais forte, ou o nosso acorde mais forte, pensando em campo harmônico, e na outra, Lá menor é o nosso acorde mais forte. E é claro, existe algumas nuances aí nesse caminho. Por exemplo, a dominante do Lá menor é um pouco diferente, enfim, tem umas coisinhas, mas para sua pergunta, o que eu preciso que você entenda é: se a gente pega o campo harmônico de Dó maior, que a gente fez aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, se a gente faz esse mesmo campo harmônico partindo de Lá, a gente tem o campo harmônico de Lá menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, é a mesma coisa, Lá é 1, Si é 2, Dó é 3, Ré é 4 e assim por diante.
é a mesma coisa, são os mesmos tipos de acorde, né? O que era maior continua maior, o que era menor continua menor. Só que a diferença é que o Lá passou a ser o nosso principal, então o Lá é 1, o Si é 2, em vez de antes, né, que o Lá era 6 e o Si era 7, tá? Então, existem esses dois tipos de campo harmônico, o campo harmônico maior e o campo harmônico menor. O empréstimo modal, que tem muita gente que te chama até por outro nome, mas enfim, vou tentar ser... É que é um assunto muito específico, assim, é difícil explicar ele fora de contexto. Eu quando eu explico isso para os meus alunos, enfim, nos meus cronogramas, eu sempre jogo isso muito pra frente depois de vários conceitos, né? Então, estou pincelando aqui só para dar para você entender o contexto, né? Basicamente, o empréstimo modal seria você pegar o Dó maior, né, o campo harmônico de Dó maior, e dentro de uma música que tem acordes do campo harmônico de Dó maior, né, que foi o que a gente montou agora há pouco, você usar acordes do campo harmônico de Dó menor, tá? Então, se a gente fizesse o mesmo processo, o primeiro, se a gente achar o nosso relativo maior de Dó menor, por exemplo, Mi bemol, tá? Mas tem várias formas de se fazer essa conta, né? Agora eu acho que é difícil de eu entrar em detalhes, mas enfim, nosso relativo maior de Dó menor é Mi bemol maior. Então se a gente pega Mi bemol maior e faz todo aquele processo que a gente fez com Dó, a gente vai ter nosso campo harmônico de Mi bemol maior ou de Dó menor, tá? Eles são relativos. Então, seria você pegar o campo harmônico de Dó maior e usar acordes do campo harmônico de Dó menor. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo chucro aqui, né? Se a gente tem um Dó menor, um campo harmônico de Dó menor, um acorde, por exemplo, que a gente vai ter é o Lá bemol maior, tá? Sexto grau. Se a gente pega as notas de... Se a gente pega os acordes de Dó maior, a gente toca e de repente a gente coloca um Lá bemol no meio da progressão de acordes, a gente vai ter um empréstimo modal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, Ré menor, que é o 2 de Dó, Sol 7, que é o Sol 7, que é o 5 de Dó maior, né? Ré menor é de Dó maior e Sol 7 é de Dó maior. E o Lá bemol, que seria nosso sexto grau de Dó menor, tá? Então eu vou fazer essa progressão. Dó. Então tem esse som meio diferente, né, de ficar mesclando entre maior e menor, tá? Eu vou inventar aqui algumas coisas, por exemplo, Dó maior, Ré menor, Sol, Lá bemol, que tá no outro campo harmônico, Mi bemol, que tá no outro campo harmônico, Dó menor, que tá no outro campo harmônico, Fá menor, que tá no outro campo harmônico, Sol 7, que tá nos dois campos harmônicos, e Dó maior, voltando para a tonalidade anterior. Então é mais ou menos assim que funciona. Por que está ligado diretamente? Porque você precisa saber tanto o campo harmônico maior quanto o campo harmônico menor, e é da mesma nota, tá? Então se a gente fizer pensar em, sei lá, Ré maior, ou vamos pensar Mi maior, o processo é o mesmo. Você tem que saber o campo harmônico de Mi maior e de Mi menor. E assim por diante, né? E aí você mescla entre um e outro. Mas assim, eu não recomendo sair fazendo isso de qualquer forma, né? Mas é legal pra você brincar e tal. É uma forma de você expandir um pouco o primeiro campo harmônico pra você ter mais opções. Mas eu recomendo estudar outras coisas antes, tá? Mas é uma forma aí de você poder como é que eu vou dizer? É uma forma de você poder começando a brincar com essa parada de expandir nosso campo harmônico, tá? Vamos lá, um pouco da minha experiência na noite. Eu acho que, vamos falar assim, dizendo que você quer começar a trabalhar na noite, o que você precisa saber, como você deve se preparar, quais passos você deve fazer, enfim, eu acho que é legal, porque hoje em dia eu consegui trabalhar com música, consegui ter bastante trabalho, consegui ser bastante chamado, mas eu errei pra caramba até conseguir, né? E demorou bastante. Fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando de graça, quase assim, até conseguir acertar e ter bastante trabalho, bastante coisa. E assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que se preparar quando a gente está falando de trabalhar com música, a primeira coisa é você
saber tocar muito bem. E tocar muito bem, tipo, mesmo, assim, você tem que ser muito eficiente. E eu não tô falando, assim, de você ser, tipo, o melhor entre a sua roda de amigos, o melhor entre o bairro que você tá, a galera que você conhece, porque às vezes você conhece uma galera e você acha que você toca super bem comparado com essa galera, né? E é normal, porque se a gente nunca vê alguém tocando pra caramba, a gente não tem esse parâmetro, a gente não consegue, a gente tem referência para saber o que é tocar bem e o que não é, né? Então, assim, você tem que saber que se você vai tocar na noite, você não pode ser só o melhor da sua cidade, o melhor do seu bairro, o melhor. Você tem que estar sempre pensando em ser tocar igual, por exemplo, os caras que você gosta, assim, os artistas mesmo, por exemplo, sei lá. Você gosta de rock, você gosta do Kiko Loureiro, mano, você tem que pensar, se você quer tocar na noite, você tem que se comparar com ele, você não tem que se comparar, por exemplo, com a galera, porque eu vou te falar, principalmente falando em guitarra, você vê que a grande maioria dos guitarristas, tem muito guitarrista, guitarrista é igual um pombo, né? Tem em todo lugar, sai do bueiro, sai de tudo que é lado. Mas são poucos os guitarristas que sentam para estudar do jeito certo, de verdade mesmo. Eu vejo mesmo que é uma grande minoria a galera que realmente senta para estudar, para se preparar, aí, tanto para um trabalho quanto para realmente tocar, mas realmente ser um bom músico, né? Então, você tem que saber que, tipo assim, você ser o melhor entre a galera que você conhece não necessariamente quer dizer que você é um baita guitarrista. Então você tem que se preocupar sempre em estar em um alto nível, você tem que mirar isso. Não importa o tempo, não importa o nível que você esteja. Pode ser que você já seja um cara muito bom e você, né, você já toca pra caramba, você tem que continuar mirando em tocar cada vez mais, assim, você tem que se comparar. Se for para se comparar, né, e eu não acho que não se comparar de um jeito negativo, não tô falando de se comparar no sentido de pensar, pô, esse cara tá tocando desse jeito, será que eu não consigo tocar desse jeito também? Eu gosto do jeito que ele toca, com a técnica que ele toca, com a fluência que ele toca, o cara ele domina o instrumento dele, será que eu consigo dominar o meu instrumento do mesmo jeito que ele? É esse tipo de comparação, não que ele é melhor ou pior que você, mas assim, você vê tipo, fala, pô, eu dou conta do mesmo tipo de trabalho que ele? Eu acho que é uma boa pergunta que você deve fazer pra você mesmo. Então, essa é a primeira coisa, você se vê, você ter a sua referência lá nas alturas, tá? E não precisa se frustrar, que nem você tem um guitarrista que você começou agora e você se compara com o Kiko Loureiro e aí você está estudando há 2 meses e não está nem perto. Não é isso, não é pra você... Aí você fica chateado, tal, não sei o que. Não é assim, porque é uma construção de anos e anos. Mas então você não precisa pensar em prazos, tá? Você tem que fazer sem pressa. Você fala, pô, eu quero tocar, eu quero dar conta dos mesmos trabalhos que ele dá conta, então eu vou estudar igual ele, mas assim, o Kiko ficou muitos anos estudando, então eu também... você também vai ter que passar muitos anos estudando, não importa o quão boa seja a metodologia, não importa... Você vai ter que estudar e vai ter que estudar por muito tempo se você quiser ter um alto nível, tá? Então não é pra você se frustrar, você tem que se preparar, eu acho que no mínimo assim, pensando em estudo, você tem que estar pronto para estudar pelo menos uns 4, 5 anos antes de você atingir grandes níveis. Pelo menos é o que eu acredito, assim. Antes disso, não que você não consiga tocar bem, na verdade você consegue, mas assim, tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 3, tem gente que demora 5, pode ter gente que demora 10. Mas a parada é que, se você quiser se frustrar, né, se você quiser se sentir mal pelo nível que você tá, se sente mal depois de 5 anos estudando constantemente, todos os dias, seguindo o método, tá? Antes disso não tem porque você se sentir mal, porque o negócio o buraco é fundo mesmo, tá? Outra coisa que você tem que estar preparado para você tocar na noite é que você precisa conhecer gente, precisa fazer o famoso networking, né? Que é você conhecer gente para te contratar, para te chamar para os trabalhos. Então você tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para conhecer gente, tem que ser chato mesmo, tem que chegar a conversar com a pessoa. Por exemplo, quando eu comecei a tocar, eu tinha um baixista, o Stefano, que hoje é um dos caras que eu mais trabalho com música. Eu ia assistir ele tocar toda quinta-feira. Na verdade, acho que nem era quinta, era terça na época. Eu que fui tocar depois toda quinta-feira. Mas eu fui assistir ele tocar toda terça-feira, só pra estar em contato da galera. E aí eu sempre puxava uma conversa. Nossa, mó tímido, né? Eu falo, mas assim, eu não tô falando que eu fiz tudo certo, que eu soube ser super sociável e tal, não, nada disso, né? Eu era super tímido, ficava com super vergonha. Mas eu ia, né? Então,
Uma coisa é você estar preparado para conhecer gente, que você precisa conhecer gente, né? Então, você ir atrás de, por exemplo, esse cara, o Stefano, ele tocava jazz toda terça-feira perto da onde eu dava aula. Eu dava aula até às 6, o som era às 8. Eu dava aula até às 6, ficava estudando das 6 às 7h30, saía, comia um negócio rapidinho e ia direto pro som para não perder. Todas as terças-feiras. Eu tinha o saco de fazer esse corre, mas valia a pena demais, porque hoje em dia é o cara que mais me chama. E por quê? Por causa de network, porque eu conversei com ele, porque ele sabe que eu existo, porque ele sabe que eu toco guitarra e que aí, aos poucos ele foi me chamando e confiando cada vez mais em mim, até chegar um ponto que ele falou, meu, eu quero trabalhar bastante com você, né? E aí começou a me chamar bastante. Então é isso que eu tenho que estar preparado, para conhecer pessoas. E você vai ter que provar para essas pessoas que você é de confiança. O que leva para uma terceira coisa extremamente importante quando a gente for falar de música, que é você dar conta do negócio, né? Dizendo que você já tem uma alta performance, ou no mínimo mire ter uma alta performance, né? Porque demora para você ter, mas você tem que estar sempre mirando nisso, tem que ser seu objetivo. E dizendo que você conheça pessoas, quando você for chamado, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer no mínimo o feijão com arroz bem feito, tá? No mínimo. Não adianta você chegar e falar, nossa, vou fazer uns solos incríveis, isso aqui lá, e não tirar as músicas, né? Não saber tocar nenhuma música no repertório e tudo mais. Isso aí você vai estar deixando de fazer o feijão com arroz, né? Que é te tocar as músicas. Então, primeiros trabalhos, você não se sente confiante a ponto de tocar pra caramba, fazer vários solos e tudo mais, você precisa saber fazer o simples bem feito, tá? Tirar todas as músicas direitinho, com todos os acordes e tal, não sei o que lá. E aí tá pronto pra fazer isso. Então, eu acho que assim, se você mirar em ter uma auto performance, se você estar disposto a achar pessoas e fazer esse networking com as pessoas, né? Fazer essa conexão com os músicos que você gosta, que você quer. E se você, quando for chamado, fizer um ótimo trabalho, pelo menos o simples bem feito, se você conseguir unir esses dois, né? Alta performance junto com o simples bem feito, aí você tá feito, né? Mas se você conseguir essas três coisas, com certeza você vai conseguir tocar na noite. Tá? Não quer dizer que vai ser rápido, não quer dizer que vai ser fácil, nada disso, mas com certeza você vai conseguir trabalhar, porque foi exatamente isso que eu fiz. Sempre mirei em tocar muito bem, não tô falando que eu toco, eu deixo de tocar, nem que eu cheguei onde eu quero, mas eu sei que eu consigo tocar, eu tenho qualidades que às vezes me diferenciam de outros guitarristas e isso já foi o suficiente para me ajudar, tá? Não que eu não deixe de estudar, eu continuo estudando, continuo querendo ir mais longe, porém não é enfim, isso foi algo que me ajudou. Agora, outras coisas que me ajudaram foi o network. Eu tava sempre indo, principalmente nesse Stefano, porque ele faz muito som e era perto de casa. E aí, depois passou a fazer um som mesmo. E olha que eu já tocava com ele. Ele passou a fazer um som todas as quartas, eu tava em quase todas as quartas, num lugar perto de casa também. E o terceiro é fazer o simples bem feito. Eu acho que eu também fiz isso muito bem, né? Na verdade eu fazia o simples, nem só o simples, mas eu fazia o óbvio. Mas eu descobri que o óbvio às vezes já é diferencial, porque tem muita gente que não faz nem o óbvio, né? Nem tirar todas as músicas e, enfim, chegar no horário ali, enfim. Então foi mais ou menos esses os passos que eu trilhei para começar a tocar na noite, né? Tentar sempre ser um bom músico, tentar conhecer pessoas e fazer o simples bem feito, tá? Como selecionar repertórios de jazz e ir desenvolvendo o estudo diário de improvisação em cima das músicas. Vixe Maria. Da hora. Tá. Repertório de jazz a gente vai ter alguns níveis, né? Porque o jazz é sempre complexo, né? Sempre complicado. Primeiro que no jazz a gente tem vários tipos de standard, vários tipos de repertório, assim, para vários níveis, né? Porque, cara, tem coisa que depois de muitos anos de estudo ainda é difícil tocar, tá? É normal. E aí eu acho que a primeira coisa é você ir atrás de conhecer os estándares mais simples, né? Se você quiser algumas dicas, já vou falar alguns aqui que são alguns que vieram na minha mente que eu acho que são legais para começar. Blue Bossa, tá? Muito bem legal esse tema. Alton Leaves, Take the A-Train é outro bem comum de você começar, acho que é do... Nossa, será que é do Ellington? Não lembro agora de quem é o Take the A-Train. Mas acho que esses três são os principais, assim, pra início, assim.
Porque são temas que, por mais que a gente tenha essa parada da modulação, das dominâncias secundárias, de ter que improvisar em vários tons, eles não são tão em vários tons. Eles têm algumas passagens de outros tons, mas eles não são tão complexos assim. Porque aí quando você começa a pegar uns temas, por exemplo, Stella by Starlight, deixa eu pensar qual... Recorda-me... Enfim, temas um pouco mais complexos, a tendência é que aí você vai precisar estudar em muito essas trocas de acorde junto com trocas de escala, trocas de modos, de arpejos e tudo mais. E se você chegar tentando tocar esses temas de cara, assim, você provavelmente vai se frustrar, não porque você não consegue, mas é porque é uma etapa muito complexa você conseguir sair da improvisação comum, a improvisação tonal, a improvisação dentro do mesmo campo harmônico, com pouquinhas alterações, para uma que muda de cada acorde, muda a escala, sabe? É uma improvisação, é um passo longo, é um passo largo que você tem que dar. E aí, se você for direto para ele, pode ser que você se frustre, porque realmente é muito complexo. Agora, se você pega esses temas mais simples, por exemplo, auto-livres, falar de novo, né? Auto-livre, Lubossa, Take the Train, são temas que você não tem tantas alterações de escala e você consegue começar a tocar um pouco, você começa a lidar com essas diferenças de escalas e com esse tipo de repertório que é diferente o raciocínio na hora de improvisar, mas você também não pula direto para algo extremamente difícil que você não vai conseguir você não vai conseguir de cara ter algum tipo de resultado, né? Agora vamos falar de estudo diário. Agora, o mais legal que eu achei assim sobre o estudo assim do jazz, o que funcionou melhor pra mim com o estudo diário do jazz é o seguinte: você pegar o metrônomo no 2 e no 4, tá? Tudo bem que no começo pode ser que... Mas enfim, é o que funciona pra mim e você vai tentando que uma hora vai dar certo. Você pegar o metrônomo no 2 e no 4, o que é no 2 e no 4? O metrônomo, o nosso BPM aqui tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vai botar o metrônomo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Simulando o chimbal do jazz, né? Aí você coloca o metrônomo 2 e 4 e você improvisar usando a semicolcheia, né, do jazz, que o jazz é a nossa principal célula, é a semicolcheia, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Na verdade é a colcheia, né? Depende da subdivisão que você está pensando, né? Se a gente bota um 2 e 4 é como se fosse semicolcheia, mas é a colcheia, né? Que fica 1, 2, 3, enfim, essa é a nossa principal célula no jazz. Então você pega o metrônomo no 2 e no 4 e toca improvisa utilizando essa rítmica, mas sem acompanhamento, só você e o metrônomo e pensando em cada acorde, em cada troca, pensando no arpejo, pensando na escala, porque aí você começa a... Tipo assim, se você toca com backing track, a harmonia que está por trás te ajuda, tá? Te ajuda, você não precisa se preocupar tanto em tocar pensando por acorde, tocar e usar o arpejo para soar os movimentos e tudo mais. Só que quando tá só você e o metrônomo, você é a única fonte de... Você é a única fonte... Vamos dizer que o único material musical que tá tendo além do metrônomo é você. Então, tipo assim, pra soar essas movimentações de acorde, essas cadências, esses 2-5-1, essa parada toda, você precisa se esforçar mais. Então isso me ajudou bastante, tanto para melhorar o andamento quanto para melhorar a linguagem, estudar com metrônomo no 2 e no 4, porque realmente você acaba sendo obrigado a dar esse salto com a linguagem, senão não soa nada, tá? Então o que eu recomendo é pegar standards não tão difíceis, analisar eles, ver o que você vai usar em cada escala e tudo mais, do jeito que a gente chegou a fazer, acho que com o Blue Boss, assim, mais ou menos, é fazer isso com os outros standards. E aí pegar e improvisar em cima deles com o metrônomo 2 no 4, só você e o metrônomo sem acompanhamento. Acho que isso vai te ajudar bastante, mano. Acho que vai te dar uma boa força aí pra conseguir... pra conseguir desenvolver essa parada, né? Beleza? É isso, galera.
Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. Valeu, Diel, valeu, Cria. E a gente se vê na próxima live. Até mais, gente.